Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos numa manhã tão gloriosa como essa, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos o estudo sobre a perguntas e respostas sobre os selos. E dentro desse estudo sobre os selos, nas perguntas e respostas entre o sexto e o sétimo selo, o profeta vem e responde muitas perguntas que as pessoas tiveram dúvidas, quanto ao que havia sido falado durante a pregação dos 7 selos. Nós vimos onde eles perguntavam se seria o próprio ministério de Elias no tempo do fim, das 2 testemunhas que iria a Israel. O profeta, no primeiro momento, ele diz: eu não sei, mas eu estou inclinado a ser o espírito de Elias em um homem. Depois perguntaram sobre Enoque. Ele diz que ele não sabia dizer, mas depois, mais na frente, ele vem mostrando, porque Deus ia clareando a questão, aquela dúvida. Quando nós paramos e não entendemos certas coisas na mensagem, precisamos apenas ficarmos com aquilo que Deus tem nos dado e esperar que logo mais na frente Ele vai abrir o nosso entendimento. Ele vai nos ajudar. Parar-se pela verdade hoje, muitas vezes você não consegue entender a totalidade dela, mas alguma coisinha que está aí, e quando está aí, isso denota-se que há algo de Deus em você, atual. Você pode não encaixar todas as coisas, você pode não entender, não ter uma visão da totalidade da palavra 100%. Por isso que entramos numa busca constante pela revelação. Entramos numa busca, cavamos, olhamos, estudamos, paramos, para que Deus possa, através do Espírito Santo, abrir o nosso entendimento. Ontem nós falamos sobre a importância da revelação. Também nós falamos sobre o que vamos fazer com a revelação que Deus tem dado a cada um de nós. Nós vamos tomar essa revelação para fazermos grupos isolados, nos isolar de maneira alguma. Não podemos fazer isso. Não podemos olhar ao irmão e julgá-lo pelo que nós temos obtido a revelação, porque Deus coube a revelar a você, e ao outro, Deus não vai cobrar do outro aquilo que Deus não permitiu, porque senão Deus seria um Deus injusto. Ele não vai chegar a um perdido e dizer: por que você não creu na minha palavra? Se o perdido tiver um pouquinho de estudo da palavra, ele diz assim: porque você disse que todos aqueles que receberia foram elegidos desde antes da fundação do mundo. Se eu não entendi isso, porque você não me escolheu, não me elegeu. Ontem nós lendo a mensagem aqui, nós vimos que tudo está no plano. Deus sabia que o ser humano tinha que cair, mas Ele não podia prover essa forma de cair, Então o que Ele fez? Nos deu o livre-arbítrio, porque sabendo que éramos criaturas, com certeza cairíamos, e ali manifestaria o plano de Deus. E o plano de Deus era que fizesse uma forma para nós voltarmos ao estado original, restaurar-nos aquilo que havíamos caído. Então tudo é um plano de Deus, tudo está sob o controle dele. Ele sabe de todas as coisas, como agir em todas as coisas. Por isso que nós não vamos nunca pegar Deus de surpresa. Nunca pense que você vai surpreender a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Isaías 55. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aumenta geral, acho que
Isaías 55, versículo 1 diz: vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua bondade e infinita misericórdia. Ó Deus bendito, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a sua voz. Derrame sobre cada um de nós, ó Pai, uma porção da tua palavra, dando-nos tudo aquilo que nós temos necessidade, ó Pai, abrindo nosso entendimento cada vez mais e mais para com a sua palavra. Ajude a cada ajuntamento dos teus filhos, que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós, ouvir de ti aquilo que cada um tem necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em favor daqueles que estão enfermos, aflitos, cativos. Ó Deus, tu possa libertá-los, guardá-los, livrá-los de todo mal e todo perigo e curá-los, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Ontem eu tive a oportunidade de falar com o irmão Paulo Ribeiro, né? Irmão Paulo Ribeiro Paulo Rubens, né? Irmão Paulo Rubens, ele mora em Porto Velho. Eu conheci há muitos anos atrás, creio no primeiro encontro que eu estive em Monte Alegre. Já era diácono lá. E depois ele veio morar em Ji-Paraná e logo agora está em Porto Velho. E de uma forma ou outra a revelação o atingiu, chegou. A revelação do tempo que nós estamos vivendo. A revelação da abertura da palavra, dos mistérios de Deus sendo desvelados. E ele estava contando um pouquinho do testemunho dele para mim ontem. E eu vi uma foto dele com o irmão Kelvin. E logo eu não tinha o telefone dele, e o irmão Kelvin me passou o telefone dele ontem. E nós conversamos, tivemos um bom tempo na presença de Deus. Está ali em Porto Velho. Não só ele, como alguns irmãos e algumas irmãs entenderam também o tempo que nós estamos vivendo, né? E estão em Porto Velho. Estão assistindo os cultos através da internet, acompanhando o pastor Júlio, lá de Joinville, né? Mas o interessante é que eles têm entendido o programa desse tempo, que é sobre a manifestação do Filho do Homem, né, a vinda e todas essas coisas. Então tivemos um bom tempo na presença dele. Ele disse que logo, logo ele fará uma surpresa para nós e estará conosco em um dos nossos cultos, né? Então Deus abençoe o irmão Paulo ali.
em Porto Velho, não só ele, como os outros também, que tem tomado, né, parte para com a palavra de Deus. O maior mistério hoje é conhecer o tempo que nós estamos vivendo. Como falamos ontem à noite, o povo pentecostal falhou porque eles não viram a coluna de fogo se mover. Deus libertou eles do sistema religioso, Deus tirou eles, iniciando-se a era em 1906, com a descida dos dons, com as descidas da manifestação do Espírito Santo. E o que eles fizeram com aquilo que Deus havia dado para eles? Eles colocaram dentro de um sistema, fecharam aquilo e tomaram aquilo como a total evidência. E disseram, e a partir dali eles começaram a dizer que só era filho de Deus eleito se ele falasse em línguas, se ele operasse os dons. O profeta disse que os dons são algo secundário, são presentes que Deus nos dá. Mas isso não é o real. Ele diz: nós precisamos lutar para receber o que é real, o próprio Cristo. É como um anel de compromisso, né? Então, mas eles pararam ali no tempo e detiveram ali, não seguiram. E o profeta diz na mensagem, onde eu penso que os pentecostais falharam, que eles não conseguiram ver o mover da coluna de fogo. Eles não conseguiram mover, porque a tradição velou a coluna de fogo deles. Aí voltamos àquilo que nós falamos. A tradição do homem hoje vela Deus de você. Não deixa você, não permite você enxergar aonde Deus foi manifesto, aonde Deus está hoje, como as coisas de Deus, as profecias vão se cumprir. E aí, quando você não sabe, você toma uma ideia religiosa de como a vinda do Senhor se daria. Você esquece de olhar na palavra. Eu creio que é não me recordo se é na era de Éfeso ou Esmirna. Quando estudamos as eras, vocês vão lembrar disso. O profeta diz assim: diga uma mentira, persista nela, esconda fatos e história, e dentro em pouco todos vão a crer. Vou trazer isso para nós. A vinda do Senhor não se cumpriu. E Jesus ainda não veio. Isso é uma mentira. Que Jesus já veio. Eu estou dando um exemplo para vocês. Então eu vou esconder fatos e história. O que é esconder fatos e história? Tudo aquilo que a Bíblia disse que estaria correlacionado à sua vinda. Eu vou esconder, eu vou omitir isso. E eu vou continuar dizendo: Jesus não veio. A vinda do Senhor não se cumpriu. Eu vou esconder fatos e história. Dentro do pouco todos vão crer que ele não veio mesmo. Agora vamos para o fato e a história. Qual é o fato e a história? Jesus disse que quando a figueira reverdecesse, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção estaria próxima. Então vamos tomar a mensagem do profeta, que é a revelação de Deus deste dia. E o profeta diz: olha, Israel está lá. Ele retornou para a sua pátria. E se ele retornou na sua pátria, a Bíblia diz que não passaria aquela geração, 40 anos, sem que essas coisas acontecessem. Então vamos omitir todas essas coisas. Então o que vai ficar na ideia da cabeça? Não, que Jesus tem que vir. Esse povo aí é um ismo, esse povo não entenderam, esse povo desviaram da palavra, esse povo caíra. Porque esconderam fatos e história. Ninguém melhor do que a própria mensagem do tempo final para nos dizer se veio ou não veio. Vamos esconder que o profeta disse que o 7º anjo estaria aqui na terra no tempo desta vinda. Vamos esconder. Se você não viu a vinda ali, então você vai ter que dizer, então o profeta vai ter que retornar, uma ressurreição isolada, para que ele esteja aqui na terra, para que então a vinda possa se cumprir. Então, esconda fatos e história. Dentro de um pouco todos vão crer. Vão crer no quê? Numa mentira. Eu tomei um exemplo, irmãos.
Eu tomei apenas um exemplo. Então, a métrica, o que é métrica? É a forma de medir. A métrica, vamos tirar a métrica desse tampo aqui, vamos tirar a medida. Então, a métrica para a revelação é você tomar a palavra. Tem que haver algo para que você possa medir, comparar, para ver se aquilo é ou não é. Como que eu posso dizer, essa tampa aqui tem 10 centímetros? Se eu estou vendo que tem mais. Mas para mim ter a certeza, eu preciso tomar uma fita métrica e colocar aqui e medir. E vou dizer, olha, ela tem uns 60 e tantos centímetros. Então, nós precisamos tomar algo para saber se aconteceu ou não aconteceu, se o anjo forte desceu ou não, se os selos foram abertos ou não. Vamos tomar a palavra como a nossa métrica. Vamos olhar para a palavra. O que a palavra nos diz? Ele diz que os selos foram abertos. Então, nós vamos, embora os nossos olhos materiais aqui muitas vezes não conseguem ver, não conseguimos ver os nossos irmãos, por causa da nossa condição ainda material. Mas no dia que a nossa visão for mudada, então nós poderemos ver eles. E quando nós vermos eles, qual é a promessa? De nós sermos transformados. Então o que nós precisamos? Buscar a Deus enquanto se pode achar. Escritura que eu li, Isaías 55:6. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai na sua palavra. Espera, irmãos, o pastor falou uma coisa, eu não entendi, eu vou buscar. Pastor, tem alguma mensagem que possa falar mais ou menos sobre esse assunto? Irmão, tal mensagem fala sobre isso. Então, vou lá buscar, vou ler, vou marcar, vou sublinhar. Mas o problema das pessoas as pessoas querem continuar aprisionadas pelo sistema. As pessoas querem continuar aprisionadas pela palavra de um homem. As pessoas querem continuar aprisionadas pelo sistema humano. É a queda do ser humano. Primeira coisa que o ser humano fez depois da queda foi o quê? Fugir da presença de Deus, se esconder. Segunda coisa que eles fizeram, colheram folhas de figueira para cobrir a nudez deles. É coisa do homem. O profeta disse que aquela figueira é o sistema do homem. Não, mas eu estou indo lá porque o pastor disse, e se o pastor falou que Jesus veio, ele veio porque eu confio no pastor. Você tem que confiar na palavra. A palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Eu posso falar, mas se você não ver na palavra, não vai chegar a lugar algum para você. Eu posso vir aqui e falar de maneira bonita, de toda forma, mas se você não ver na palavra, o Espírito Santo que estiver aí dentro, do outro lado, confirmar isso, não vai servir para você. Você não vai entrar lá porque o pastor falou para mim que Jesus veio, mas e você crê? Eu não sei, eu não vi. Mas ele falou que veio. Então você tem que clamar, buscar a Deus com mais sinceridade. Senhor, mostra para mim através da sua palavra. Não é mostra para mim, você vai escutar um, vai escutar outro, vai escutar outro, vai escutar outro, que você vai ficar com a tua cabeça embaralhada, com as suas ideias. Tudo alinhado, tudo. Então, se há alguém que pode mostrar a verdade para você, esse é o grande mestre, o Espírito Santo. E você não vai depender de um grupo para você obter isso. Você não vai depender de um homem para você obter isso. Você depende completamente de Deus. E Ele, através do Espírito Santo, é que virá e abrirá o seu entendimento para você ver. Então, o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós estamos falando sobre o tema perguntas e respostas sobre os selos. Perguntas e respostas sobre os selos. Então eu repito, irmãos, e digo, eu posso vir aqui e falar,
mas você deve entender e olhar isso na palavra. Por isso que se eu falar alguma coisa aqui, eu tenho que trazer respaldo na palavra. Se eu falar alguma coisa da minha cabeça, da minha ideia, e você comer isso, se eu estiver errado, você também vai estar errado. Agora, quando você ouve alguma coisa, e mesmo assim você não entende, peraí, eu preciso ver isso na mensagem. Enquanto eu não vi na mensagem, eu fico quieto, eu não falo nada, não falo nem que está certo, nem que está errado. Eu me mantenho caladinho, fico quieto. Eu não vou me comprometer com a palavra. Eu não vou dizer, não, isso está errado. E depois eu diz, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu falei que aquilo estava errado quando aquilo estava certo. Então, o que eu tenho que fazer? Apenas me manter calado. Eu mantenho caladinho. Se eu entendo que Deus teria um povo eleito nesse tempo final, que Deus teria um povo que estaria ali, frente à palavra, então eu apenas vou ficar ali confiando, Senhor, tudo aquilo que eu preciso, Tu falarás para mim. Eu fiz uma declaração esse dia num grupo de estudo que nós temos, de pastores e obreiros, tudo de profundidade da palavra. Eu disse, irmãos, eu me resguardo a ir apenas onde o profeta disse, onde o profeta falou. Porque o profeta não disse isso na Bíblia, ele não explicou isso. Irmãos, tudo que está na palavra é de proveito para nós. Mas se eu creio que Deus enviou um profeta, se eu creio que Deus enviou uma mensagem do tempo do fim, e esta mensagem viria através da voz do sétimo anjo, e a Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, todos os segredos de Deus seriam revelados, aquilo que Deus trouxe através do profeta era aquilo que nós iríamos necessitar para chegarmos lá, porque senão Deus falharia. Como que Deus tiraria o profeta de cena se ele deixou alguma coisa em aberto? Então Deus seria um Deus mentiroso, e eu sei que ele não mente. Então ele cumpriu. O que estou precisando é eu abrir os meus olhos. O que eu estou precisando é buscar mais. O que eu estou precisando, sabe o que muitas vezes? É eu parar um tempinho e buscar mais a Deus. Ler a palavra, estudar, orar mais. Para que Deus possa abrir o meu entendimento. Nós temos a dificuldade da tradução da mensagem. Não temos todas as mensagens traduzidas em português. Você não pode fazer um juízo de valor sobre algo que você não conhece toda a mensagem ainda. Então, eu escuto certos pregadores falando coisas que eu nunca li isso na mensagem. Eu fico quieto. Se eu não domino o assunto, se eu não li algo, eu fico quieto. Por quê? Porque eu não vi aquilo ainda. Eu preciso de ler aquilo, eu preciso buscar de Deus, eu preciso que Deus possa abrir o meu entendimento para entender aquilo. Isso é algo individual que cada um de nós precisamos. Mas não sair comendo qualquer coisa. Precisamos ter critérios na revelação. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando. Perguntas e respostas sobre os selos. Nós nos estivemos aqui na pergunta número 18. E na página 449. E essa perguntas e respostas sobre os selos, nos fala sobre o concerto de Daniel 9, 27. A pergunta é: quando o concerto de Daniel 9, 27 foi confirmado? Por uma semana. Nós sabemos que Deus havia destinado 70 semanas ao povo hebreu. Desculpa. O calendário de Deus para com os judeus, os hebreus, eram de 70 anos. E havia uma promessa que na semana número 70, na metade da semana, a vida do Messias seria tirada.
Uma semana são 7 anos. Então, a última semana do tempo do calendário de Deus para com Israel seria 70 semanas, 7 anos. Então, na metade dessa semana, qual é a metade de 7? 3,5. Então, Jesus Cristo, ele teve 3 anos e meio de ministério. Peguem isso. Se você não ouviu, você vai ouvir hoje pela primeira vez. Jesus Cristo teve 3 anos e meio de ministério. Quando aconteceu e quando foi destinado esses 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo? Quando ele foi adotado. Vocês lembram do processo de adoção? Vocês lembram do processo de adoção no Velho Testamento? Como que era, como que acontecia esse processo de adoção? O filho, embora fosse filho nascido ali naquela família, ele só poderia ser considerado herdeiro se ele passasse pelo processo da adoção. Amém? O processo de adoção era: o pai instituía um tutor para ensinar ao filho todos os negócios do pai. Se o pai trabalhava com trigo, então o filho tinha que aprender os negócios do pai. Como que era vendido o trigo, como que era plantado, como que era colhido, como que era feitas as contas. O filho tinha que aprender os negócios do pai, para que quando ele atingisse a idade, para que ele pudesse passar pela adoção, então a partir daquele momento que ele passava pelo processo da adoção, o nome dele era tão bom no papel quanto o do pai. Estão entendendo? No Velho Testamento era assim. Você não era herdeiro porque por você ter nascido na família. Você era herdeiro quando passava pelaquela cerimônia de adoção. Então, Deus mostrou que essa cerimônia teria que acontecer com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, até os seus 29 anos e meio, ele teve que aprender os negócios do Pai. Por isso que ele dizia: eu não faço nada se eu não vir o Pai fazer primeiro. Quando Jesus Cristo foi encontrado com 12 anos de idade, no templo, quando Maria teve até ele, chegou até ele, disse: eu e teu pai estávamos te procurando. Ela estava dizendo que o pai dele era José. Mas o que ele dizia? Não convém eu estar empenhado nos negócios de meu pai? Qualquer um podia ouvir aquilo e dizer: mas que menino doido. Porque José era carpinteiro. E ele estava dizendo que o pai dele, ele estava dentro do templo. Porque realmente o pai dele, quem era? Era Deus. Mas ele precisou ali ir com sua mãe e com José, que estava em lugar de seu pai aqui nessa terra, para que pudesse. Ele tinha que manter isso. Ele era o menor. Ele tinha obediência. Como que ele dizia: filhos, obedecei a vossos pais, se ele fosse um rebelde para com seu pai e a sua mãe? Terrenamente falando. Vocês estão me entendendo? Então ele teve que ir, porque ele estava sujeito a eles. Mas já desde cedo ele já dizia. Quando ele estava na cruz, ele diz mulher, ele não disse mãe. Eis aí teu filho. Quando ela chorava e lamentava por ele na cruz. Então, o processo de adoção se dava quando o filho estivesse pronto e preparado para assumir os negócios do pai. Enquanto ele não estivesse pronto e preparado, ele não podia assumir, porque senão ele colocaria os negócios do pai a perder. E nós entendemos que esta preparação de Jesus Cristo veio até os seus 29 anos e meio, quando ele foi adotado. Então, a partir dali, passou a contar as 70 semanas de Daniel, a semana número 70 de Daniel. Então Deus tinha um prazo de mais 7 anos. 29 anos e meio. Com quantos anos Jesus Cristo foi crucificado? Com quantos anos Cristo foi? Com quantos anos? Vocês não sabem? 33 anos. 33 anos.
Então, Jesus Cristo ele foi crucificado aos 33 anos. Então, se contarmos 29 anos e meio a 33, dá quantos anos? 3 anos e meio. A metade da semana número 70 se deu no ministério de Jesus Cristo. Entenderam? Resta, portanto, através da profecia Daniel, o restante da semana número 70, que são 3 anos e meio. O calendário de Deus para com o seu povo, seus filhos, judeus, hebreus, é 3 anos e meio. Por isso que entendemos que quando Moisés e Elias estiver tratando com Israel, será a metade dessa semana número 70, que serão 3 anos e meio. Consequentemente, mesmo período da tribulação. Assim nós temos entendido. Se nós encontrarmos alguma mensagem que o profeta vem e nos mostra diferente, nós vamos parar pela palavra. Mas pensamos nós que está correlacionado o ministério de Moisés e Elias com os 3 anos e meio de tribulação. Nós sabemos que o ministério de Moisés e Elias, eles virão falando maldições sobre essa terra. No tanto que nós, quando olhamos para a escritura de Apocalipse 11, quando mataram as 2 testemunhas, eles matamos aquele que nos atormentavam. Então os reis mandarão presentes uns aos outros, dizendo: acabou, acabou, acabou os problemas, matamos aqueles que nos atormentavam. Então são 3 anos e meio. Mas vamos ler aqui a pergunta número 18. Quando o concerto de Daniel 9:27 foi confirmado por uma semana? Metade dele foi confirmado, o concerto, quando Jesus Cristo esteve na terra pregando aos judeus. Ele nunca foi aos gentios, de modo nenhum. E ele disse aos seus discípulos: não vão aos gentios. Foi para os judeus somente. Está vendo? E ele pregou por 3 anos e meio, isto é, a metade da 70ª semana. Agora, como Daniel disse que ele faria? Agora lembre-se, ele foi firmemente vindicado aos judeus, mas seus olhos estavam cegados para introduzir esse espaço dos gentios. Não consegue ver o programa o programa inteiro? Está vendo? Ele provou ser um profeta, fez exatamente o que o profeta faria, mostrou-lhes um sinal de profeta. O que vossa própria palavra disse: se alguém diz que é espiritual ou profeta, observai o que ele diz. E se isto se cumpre, simplesmente continua se cumprindo o que ele disse, continuamente. Como vocês veem na Bíblia, disse: batei e abrir-se-á, buscai e encontrareis, pedi, recebereis. Agora, se você notar, batei, bater continuamente. O irmão Branca bate no púlpito 23 vezes. Bater continuamente. Permaneça ali. Como o juiz injusto não respondia à mulher, simplesmente continuou batendo na porta. Disse: estou na tua mão. O irmão Branca, para de bater. Não buscar, dizer: Senhor, eu gostaria de ter isto, amém? Não é isso. Permaneça ali até que o receba. Você sabe que virá. Assim, ele prometeu, de modo que permaneça ali até se agarrar a isso. Está vendo? Agora, na última parte,
a 70ª semana, a última parte dela, será durante o tempo do período da tribulação. Entenderam? A 70ª semana, o restante da semana. Agora, na última parte, porque o calendário parou ali, nos 3 anos e meio da semana número 70, quando? Quando Cristo foi morto. Quando ele foi crucificado, o calendário parou ali, na metade da semana número 70, 3 anos e meio. Agora, na última parte, a 70ª semana, a última parte dela será durante o tempo do período da tribulação. Depois do arrebatamento da igreja. Então, aqui estão os 3 anos e meio aqui, que serão confirmados a eles novamente por profetas. Veja, Moisés e Elias, Apocalipse 11. Agora vejamos o que é esta. Pergunta 19. Se for um dos seus escolhidos, você subirá na noiva? Sim. Sim, Senhor. Esta é fácil. Então, irmãos, essa pergunta veio nos trouxe um esclarecimento muito bom. E aqueles que não sabiam sobre o concerto de Daniel 9, leiam lá, Daniel capítulo 9. Busca as referências da mensagem que o profeta nos diz, 70 semanas de Daniel. As mensagens são 3, o propósito de Gabriel, né, e as 70 semanas de Daniel 1 e 2. O profeta nos explana bem esse assunto. Quizás nós podemos estudar essa mensagem com a igreja e assim obter aquilo que nós temos necessidade dentro deste assunto, né? Mas acho que na cronologia, fechando o Apocalipse, eu acho que entramos nas 70 semanas, que até ontem nós lemos isso, né? O profeta diz, depois que termina o Apocalipse, então nós podemos entrar nas 70 semanas de Daniel. Pergunta número 19. Se for um dos seus escolhidos, você subirá na noiva? Sim, é sim, Senhor. Esta é fácil. Pergunta número 20. Irmão Branham, o irmão quis dizer 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos aos Baalins ou 700? 7.000 eu quis dizer. Perdoe-me por isso. Veja, apenas foi só a maneira como me expressei. Eu só estava, como disse há pouco, você notou, eu aqui de pé, eu disse, e eles testificaram, vendo o cordeiro. Está vendo? Está vendo? O cordeiro estava na terra. Está vendo? Testificaram, vendo o Espírito de Deus vindo sobre o cordeiro. Agora, ali, disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Está vendo? Agora, isso está escrito na forma textual, conforme o grego, colocando verbo antes do advérbio. Mas você nota aqui ser realmente isto. Agora, somente tome a palavra, veja. A Bíblia diz na tradução de São Tiago aqui, este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Mas, realmente, se fôssemos dizer, como dizemos hoje, este é meu filho amado, que me comprazo habitar nele, você inverteria, veja, está vendo? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar, está vendo? Agora, nós diríamos hoje, este é o meu filho amado, que me comprazo habitar nele. Veja, a mesma palavra, somente inverte. Está vendo? Agora, sim, eu quis dizer, perdoe-me, por favor, irmãos, vocês ouvindo a fita aí, e amigos, escutem, não tive a intenção de dizer isso desta maneira. Eu sou um ministro do Evangelho. Eu, com tantas vezes que preguei sobre isso,
Eu sabia que eram 7.000. Simplesmente aconteceu de eu dizer 700. Eu não quis dizer só 700. Eu não li isto na Escritura, apenas me veio à mente enquanto eu estava falando. Simplesmente disse 700 ao invés de 7.000. Eu cometo esses equívocos o tempo todo. Eu sou sem dúvida um indivíduo sem instrução, de modo que vocês me perdoem. Estão vendo? Não tive a intenção de fazer isso. Pergunta número 21. A noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? A noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? Sim, Senhor. Está vendo? Agora veja, não quero começar a falar disso, porque pregaram um sermão sobre isso, veja, mas não farei. Mas quero lhe mostrar, quando Deus deu a Adão a sua noiva, do seu lado ele disse: ela é carne da minha carne e osso do meu osso. Está certo? Amém. Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito deu a carne, a noiva. Ele foi agredido, transpassado no lado sobre o coração, e água, sangue e Espírito saíram. E isso se tornou carne de sua carne, osso de seu osso. Nós somos a carne e os ossos. A noiva será a carne e os ossos de Cristo. Exatamente. Esta é a sua noiva. Amém. Pergunta número 22. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Essa pergunta é muito boa. Há muitas controvérsias, não na mensagem, mas de entendimentos. Porque eles ocultam isso. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Porque muitos deixam a transparecer da seguinte forma: era um homem ungido, agora é um povo ungido. Quando se fala era um homem ungido, ele está direcionando-se à mão branca. E ele diz: agora é um povo ungido. Quando ele diz que João, Apocalipse capítulo 10, versículo 11, fala de: tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E João representa a igreja, o profeta diz. E ela tomou o livrinho da mão do anjo e comeu. E o anjo disse à igreja: importa que profetize a muitos povos, línguas, nações. Então aqueles que dizem da seguinte forma, que nós tomamos a mensagem da mão do anjo, e este anjo seria o profeta, e comemos, e agora cabe a nós reprofetizar. Mas quando fazem assim, eles tiram o profeta da noiva. Nós precisamos entender que você tira o profeta do quadro da noiva. E quando perguntaram se a noiva teria, o profeta disse: com certeza é isso que está ocorrendo agora mesmo. Então ele estava dentro do quadro também. Como vamos entender isso? Difícil de explicar. Mas não existe um quadro da noiva fora do profeta. Fora do profeta. Por isso que eu creio na representação através do profeta.
de nós estávamos ali através da representação do profeta. Então, nós precisamos, tem coisas que a gente não consegue discernir todo o contexto, mas algumas coisas principais a gente tem isso estabelecido. Estabelecemos isso em nossa mente para que nós possamos entender como um quadro completo. Então, se pensam hoje que teria um ministério e tem que ter um ministério hoje através de nós, como que se houve um ministério lá no tempo do profeta e um ministério hoje diferente. E eu não creio ser um ministério diferente, eu creio ser o mesmo ministério. Estão me entendendo? Por isso que quando o profeta veio nas eras, ele diz assim, o Espírito e a esposa estariam dizendo a mesma coisa. Ele não está falando da noiva, está dizendo da esposa. Porque a esposa casou-se com a palavra. A palavra não foi o William Branham que trouxe. A palavra se fez carne na carne de William Branham para ser manifestada. Espera aí, confundiu nossa cabeça agora, né? Jesus Cristo foi a palavra manifestada aqui, em carne. Amém? Jesus Cristo era a palavra em carne. Nós não podemos dizer que o William Branham era a palavra em carne, porque se falarmos que o William Branham era a palavra em carne, estamos colocando ele com igualdade com Jesus Cristo. Estamos dizendo que ele é Jesus Cristo. Por isso aí é tão fino você entender isso. Então a palavra que é Cristo, ela precisou tomar uma carne para se manifestar. Não era a mesma carne. Ele não teve que formar um corpo de carne para ele entrar novamente dentro. Ele formou lá, porque ele tinha que tomar aquele corpo, pendurá-lo na cruz, para nos redimir, levar-nos ao estado original. Amém? Nessa segunda vinda, ele não precisa disso, porque ele não precisa morrer. Então ele pode manifestar-se da forma que ele é, o Logos, a coluna de fogo, e isso ele se manifestou, nós vimos sobre a cabeça do profeta. Estão entendendo? Por isso, quando nós falamos, e o profeta disse na mensagem do desvelar de Deus, diz que Moisés era Deus para Arão. Como que Moisés era Deus para Arão? Deus estava ali manifestando a coluna de fogo durante a noite. Deus estava ali manifestando a nuvem de dia. E era Deus também dentro do profeta Moisés. Era Deus o tempo todo. Vocês estão me entendendo? Então, quando nós falamos sobre isso, a mesma notoriedade que damos ao profeta é a mesma notoriedade que foi dada a Moisés. Vocês estão me entendendo? É o mesmo, não muda. Era Deus o tempo todo. Era Deus na coluna de fogo em Houston, 1950, sobre a cabeça do profeta. Era Deus em 63 na nuvem. E era Deus dentro do profeta quando ele disse: eu sou a voz de Deus para vocês. Não há dificuldade nenhuma nisso. Não estamos falando que o William Branham era Jesus Cristo, mas Satanás, ele sempre fará isso. Ele sempre levará você a um extremo ou ao outro. Ele nunca deixará você ficar no centro. Então, quando se fala que a noiva teria um ministério nesse tempo, ele diz: sim, agora mesmo, estamos tendo isso. Então, o profeta estava incluído nesse ministério. Então, não era lá o profeta e agora é nós. Então, agora é nós que tem que profetizar. Se nós tivermos que reprofetizar, nós estamos fazendo aqui. Estou reprofetizando aquilo que foi profetizado. Nas elas ele diz: o Espírito e a esposa estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Eu não tenho uma mensagem. Deus não me comissionou como um profeta para vir revelar. Por isso que precisamos tomar muito cuidado. Senão entramos aonde o profeta não entrou.
E queremos entrar como um mensageiro de Deus. E aí onde que está o problema? Mas onde o profeta disse, nós podemos falar. Então assim, há uma diferença. Há um cuidado que você deve ter em não entrar naquilo que o profeta não disse. Mas há um cuidado que você deve ter também de não deixar de entrar naquilo que o profeta disse. Por quê? Senão eles colocam tanto medo nas pessoas de selos, trovões, das coisas. Não podemos entrar nisso, porque isso é mistério. Mas se for mistério, foi revelado. Ou senão você está fora completamente do quadro aí. Então, Apocalipse 10:7 não se cumpriu, então o sétimo anjo não veio. E os mistérios continuam sendo mistérios para você. Não pode tocar, não pode falar sobre isso. Irmãos, o estímulo para nós nos dá quando adentramos nessas pepitas, essas coisas de profundidade da palavra. É isso que traz ânimo para nós. É isso que nos traz vinho novo, né, como diz. Agora, o vinho novo não pode ser colocado no odre velho, porque se colocar no odre velho, estoura. Racha no meio. O couro velho, racha no meio. Quantos couros não foram rachados aí? E sabe o que é que eu fico vendo? Às vezes é por isso que muitos do sistema, muitos das igrejas da mensagem não pregam isso, porque se pregar vai rachar mesmo, vai rasgar. E eles querem estar ali, porque tem uma grande igreja. Um pastor que tem uma igreja de 100, 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas, ele vai se contentar com um grupinho igual nós aqui? Nunca que ele vai se contentar. Para ele vai achar que Deus reprovou o seu ministério. Isso aí ele vai pensar, não, Deus está me reprovando, porque as pessoas estão indo embora. Primeiro você tem que fazer um exame, sabe o que? Na palavra, o que está sendo dito, o que está sendo falado. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento. Aqui está falando do ministério da noiva. Não é o povo ungido? Um homem ungido agora é o povo ungido? Ou nós não somos noiva? Lógico que é um estágio mais avançado, que agora somos esposa. Está junto, ele faz parte do grupo. Não podemos tirar. Ele diz, com certeza. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente. É a mensagem da hora, veja. A noiva de Cristo, com certeza. Ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. Está certo? A congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde, tão simples e humilde que passaria por alto as pessoas. Antes do profeta pregar os selos, qual foi a mensagem que o profeta pregou? Quem sabe? Não. Antes dele entrar nos selos, a mensagem antes do primeiro selo, qual foi? Não lembram? Deus escondendo-se em simplicidade. Foi a mensagem que ele fez de dedicação do tabernáculo. Deus escondido em simplicidade. Deus escondido em simplicidade. Vamos ver o que espera aqui. Ele pregou na manhã, 17 de março. Deus ocultando-se em simplicidade, e então revelando-se na mesma. No domingo pela manhã,
Domingo à noite ele pregou a brecha, tá certo, irmão Vilmar? A brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, domingo à noite. E na segunda-feira ele pregou o primeiro selo. Então o irmão Vilmar estava certo. Mas antes dele pregar os selos, ele trouxe esse tema: Deus ocultando-se em simplicidade e revelando-se na mesma. 17 de março de 63. Por quê, irmãos? O profeta teve que mostrar ele diz assim: você quer ser alguém? Você tem que descer. Ele diz: o caminho para cima é para baixo. O grande que Deus iria manifestar para nós, ele não teria como ele mostrar subindo, ele teve que descer. Então o profeta veio e nos traz esse tema: Deus escondendo-se em simplicidade e revelando-se na mesma. Deus sendo revelado na simplicidade de uma forma muito simples. E será tão humilde. Agora lembre-se, quantos estavam aqui no princípio, quando no último domingo, vejam, lembra-se, a respeito do que preguei? Humildade. Para advertir sobre isso novamente, lembre-se, não se esqueça disso. Vou parar por um minuto para advertir sobre isso novamente. Lembre-se, quando Deus prediz algo grande por acontecer, as pessoas estão olhando tão distante por sua sabedoria que falham em ver o que acontece. Quando Deus diz que alguma coisa é grande, o mundo se ri dela. Esse bando de ignorantes. Isto mesmo. Mas quando o grande mundo e a grande e elevada igreja diz: olha que glorioso, Deus diz: um bando de ignorantes. Mas quando o grande mundo e a grande e elevada igreja diz: olha que glorioso, Deus diz: um bando de ignorantes. Deste modo, veja, você tem de vigiar. Não é minha intenção ser ríspido, áspero assim, mas assim é. Ríspido é grosso, áspero. Veja, aqui estava uma grande e santa igreja ortodoxa. Nós conhecemos a palavra, temos escolas, temos seminários, temos nossos homens tão polidos. Ora, por centenas de anos, temos sido leais a Jeová. Nós somos a igreja, somos o sinédrio, temos o concílio de igrejas aqui, tantos fariseus quanto saduceus. E todas as denominações se reúnem, como estamos nos tornando, está vendo? Estamos todos em um concílio de igreja, somos os importantes aqui. Conhecemos essa escritura. O que um sujeito ignorante lá no Rio, todo barbudo e um pedaço de pele de ovelha, nos está dizendo? Certamente eles não iam dar ouvidos a isso. Mas a Bíblia diz, em Malaquias, no 4º capítulo, ou no capítulo 3, eu envio meu anjo perante a minha face para preparar o caminho para mim. 712 anos antes disso, João, o grande profeta de Isaías, se pôs ali de pé e disse: haverá uma voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, e endireitai a sua vereda. Isto mesmo. E disse, muitos deles, disse: todo lugar alto será abatido. Eles disseram: haverá quando este homem vier, ele apontará o dedo e moverá montanhas. E todos os lugares baixos, as covas, serão elevados. Então todos, isto é, todos os lugares ásperos serão alisados. Irmão, nós plantaremos milho em todo o campo por aqui. E vamos fazer grandes coisas quando este homem vier. Está vendo? Estavam esperando que Deus pegasse a manivela e a virasse.
baixasse o corredor e dissesse: desce tu, grande precursor do meu Messias, e então logo que ele tivesse ido, eles o puxariam de volta, e seu ministério estaria terminado, viraria a manivela e o fariam baixar novamente, e o colocariam bem aqui, ao lado do seminário, e diriam: muito bem, meu filho amado, desça e lhes diga. Está vendo? Oh, que coisa! Veja, quando ele se aproximou, o que aconteceu? Lá veio um homem que não conhecia nenhuma de suas escolas, não tinha um cartão de companheirismo, não tinha nenhuma credencial, não, ninguém nunca soube se ele alguma vez estudou um dia em sua vida, nem mesmo se poderia confirmar isto por sua maneira de falar. Tampouco ele falava nos termos de eclesiásticos. Ele falava a respeito de serpentes, machados, desertos, coisas assim. Veja, árvores. Ele não falava termos ao feito eclesiástico do dia, ou deste dia, ou de nenhum outro dia. Ele veio caipira, como chamamos aqui em Indiana. Ele saiu do mato em algum lugar, nem se barbeava e o cabelo todo ouriçado. Não imagino que tomasse banho a cada 2 ou 3 meses, certo? Ele nunca usou pijama à noite, nunca andou de automóvel, nunca escovou os dentes. Oh, que coisa! Que indivíduo era este? Certamente que não. Lá veio ele pisando firme pelo deserto, dessa maneira, e disse: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor e endireitai a sua vereda. Alguns dos professores se puseram de pé e disseram: ei, companheiro, você tem o seu, não podemos cooperar com você nesta campanha? Olhe, nós não podemos fazer isso. Bem, onde está o seu cartão? Onde está a sua identificação? Ele simplesmente os ignorou. Ele tinha uma mensagem, de modo que simplesmente continuou com ela. Veja, pregando da mesma maneira. Disseram: ora, espere. Bem, se formos lá, levaremos o bispo hoje e veremos o que ele diz acerca disto. Iremos lá se soubermos. Esses são os cabeças da igreja, e sabemos que ele terá de reconhecer isso. Se ele é de Deus, ele reconhecerá nossos bispos. Colocaram-nos todos lá em fila e ficaram lá de pé, os dignatários, e ele disse: raça de víboras, traiçoeiros, altivos, santos padres, e assim por diante, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabeis que a vossa hora está próxima. Não penseis que dizeis: bem, pertencemos a isto ou aquilo. Eu vos digo, o Deus que eu sirvo pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Oh, que coisa! Agora ele vai começar a falar ao contrário da linguagem eclesiástica. Digo que está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Oh, eu, em verdade, vos batizarei com água para arrependimento, mas ele vem após mim. A lua se converterá em sangue, e ó, que coisa! Ele limpará as suas eiras, e tomará a palha, e a queimará com fogo, que nunca se apagará. E ele levará o trigo para o celeiro, ele separará as ervas daninhas e o trigo. Ó, que coisa! Que mensagem! Disseram: este camarada, o que ele disse? Que horas eram? Ó, ignorância! Nós temos o homem no lugar certo, o irmão Jones, ele é o companheiro que fará isso. Se houver algum nesta era, o bispo fulano de tal fará isso, o santo padre fulano de tal. Ó, que coisa! Está vendo? Deus em simplicidade, veja, operando em simplicidade. Deus sempre opera em simplicidade. Nós vamos deter aqui, página 452, parágrafo 246. Então, irmãos, o desvelar de Deus, o profeta disse que aqueles gregos atravessaram o país deles, uma trajetória, para poderem ver Deus. Mas o que aconteceu?
eles tropicaram no véu de carne. Tropicar já sabe o que é tropicar, né? Tropeçaram no véu de carne. Porque Deus estava manifestado de uma forma muito simples, humilde. Era Deus velado daqueles dignatários, mas revelado aos pequeninos. Quando eles foram ter com João Batista, Deus estava velado em João Batista. Deus esteve velado em cada um dos mensageiros. É isso que nós lemos. Amém? Ele estava velado dentro de João Batista. Os dignatários não puderam ver porque era Deus em simplicidade. Continua sendo Deus velado dentro dos homens de Deus hoje, dentro da sua esposa. Deus velado, expressando a graça, a misericórdia. O trono da misericórdia hoje quem é? A sua esposa. Que Deus possa nos ajudar a entendermos estas coisas. Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estivemos aqui, alimentando nossas almas com tua santa palavra, com esta porção desse estudo sobre perguntas e respostas sobre os selos. Ajuda-nos, ó Pai, esclareça-nos cada vez mais e mais a tua santa palavra. Não terminamos a revelação com um ponto, cremos nisso e ponto final. Nós cremos nisto, vírgula, cremos nisto, vírgula, mais isto, vírgula, e tanto quanto mais Deus nos revelar. Este é o posicionamento de cada um de nós frente à tua palavra. Tu possa continuar nos exortando, nos redarguindo, nos ensinando através do teu Espírito Santo, Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em favor de cada um dos teus filhos que estiveram aqui presentes, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas a necessidade de cada um deles, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter todos vocês aí do outro lado, conectados, tendo esse companheirismo em torno da palavra do Senhor conosco. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Arlúcio dos Santos Eloá Kenara, Alto Paraíso, aqui em Rondônia, irmã Keren Apuc, irmã Louise e o irmão Ronaldo, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Martílis Machado, Deus abençoe o Martílis Machado, São Paulo e Bitinga, irmã Ivonete Lopes, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, irmão Renato e família, aqui de Ariquemes, né? Irmão Cleito do Carmo Vieira, São Paulo, né? Deus abençoe o irmão Cleito também, em nome de Jesus Cristo. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com um louvor e após o louvor estaremos despedidos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está rompendo dimensões. A imortalidade em evidência está. Algo está rompendo. Algo está rompendo entre o mortal. O Filho ressuscitou. Tirando toda a escuridão. Tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada. Uma chave foi dada. Está rompendo dimensões. A
imortalidade em evidência está. O selo é aberto, o homem capta a visão. Ouve o profeta dizendo: continue velejando. Assim como Abraão vai em busca de uma nova terra, é o invisível se tornando visível enquanto a pomba guia a águia. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está rompendo dimensões. A imortalidade em evidência está. Quando vem as crises, o mundo entra em dores de parto. Vemos a necessidade de crescer em fé. Então a unção desce sobre o vaso que foi escolhido para nos elevar ao lugar mais alto. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está rompendo dimensões. A imortalidade em evidência está. Em cada etapa um caminho é aberto. Cientistas espirituais trabalhando para a fé de rapto. Pelas passagens secretas das 7 etapas da pirâmide, romperemos a morte, entrando em lugares sobrenaturais. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está rompendo dimensões. A imortalidade em evidência está. O selo é aberto, o homem capta a visão. Ouve o profeta dizendo: continue velejando. Assim como Abraão vai em busca de uma nova terra, é o invisível agora se tornando visível enquanto a pomba guia a águia. Algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está rompendo dimensões. A imortalidade em evidência está. Um novo dia está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Depois desta montanha está a eternidade. Aquele é o mundo real.
onde a esposa vai viver. Um novo dia está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Depois desta montanha está a eternidade. Este é o mundo real, onde a esposa vai viver.